Boa noite a todos, pessoal lá do nosso Facebook, lá no Dr. Paulo Silva e aqui no Instagram, Negócios Paulo Ricardo PhD. E também aqui no nosso canal Criador Pro no YouTube. Hoje com a série Animais Exóticos e Oportunidades, sempre às 8h30 da noite, horário de Brasília. Então não deixa de compartilhar a nossa live, não deixa de dar o joinha, tá? Lembrando que a gente tem sempre, todas as semanas, lives ao vivo, na segunda-feira e na quinta-feira, lives ao vivo, ok? O tema da nossa live de hoje é papagaio do Congo ou papagaio cinzento, né? Hoje, lembrando, continuando a nossa série de animais exóticos, toda segunda-feira. Na segunda-feira passada, nós falamos sobre a fantástica família das lores. E hoje nós vamos falar sobre o papagaio do Congo, né? Continuando a linha dos psitacídeos. Então, a gente está falando sobre psitacídeos, a gente está tentando mostrar alguns psitacídeos diferentes, alguns psitacídeos que podem que são oportunidade de negócios, que podem ser criados em cativeiro e revendidos como animais de estimação. Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o papagaio do Congo, né? E depois tirar as dúvidas, né? Conversar e bater um papo com os nossos seguidores, responder perguntas dos nossos seguidores. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai estar falando aqui da oportunidade de estar falando sobre o papagaio do Congo, né? Um psitacídeo da família dos papagaios, que são extremamente inteligentes, né? É considerado um dos psitacídeos mais inteligentes do planeta, apesar de todos os psitacídeos serem extremamente inteligentes, mas ele tem uma capacidade de vocalização, de repetição de palavras fora do comum, né? Um dos papagaios que mais repete palavras, pode aprender e também responder perguntas, né? Consegue interpretar. Então, é um animal extremamente interessante para a gente estar falando. Então, a nossa live de hoje até não vai ser uma live muito demorada, a gente vai falar apenas sobre um animal, né? Na semana passada nós falamos sobre toda a família das lores, mostramos vários representantes, e hoje nós vamos estar apenas falando sobre o papagaio do Congo, também conhecido como papagaio cinzento, né? É um papagaio extremamente criado em toda a Europa, é um dos pássaros que todo mundo procura, né? Temos algumas mutações, vivem muito bem com o ser humano, se adaptam muito bem à criação em cativeiro, à reprodução, e eles são extremamente dóceis e extremamente fáceis de serem treinados, aprendem muitas palavras e acabam interagindo muito, né? Como qualquer psitacídeo, precisa de uma dedicação maior, precisa ter cuidados especiais e, principalmente, você dar atenção a esses animais. Os psitacídeos, são animais que precisam de muita atenção para que eles se sintam bem, que eles interajam, que eles tenham, pelo menos todos os dias, pelo menos de meia hora a uma hora, uma interação com o seu dono, com o seu tutor, para que eles acabem criando um vínculo, né, um laço afetivo com o seu proprietário. O papagaio do Congo, né, ele é claro que no Brasil nós temos bastante criadores, é um animal que o valor dele não é um valor tão barato assim, né? Então, o papagaio do Congo, ele é um papagaio, o nome científico é Psittacus eritracus, né? Temos algumas subespécies, ele é um papagaio grande, né? Que chega até 33, até 35 centímetros, da ponta da cauda até a ponta do bico, pesando em torno de 400 a 500 gramas. A sua alimentação na natureza, a gente sabe que é igual a todos os papagaios, né? Comem frutas, sementes, grãos, adoram nozes, né? Ricos em óleos. E em cativeiro nós temos ação especial comercial, né? Falando de frutas, verduras e legumes. Sua reprodução, né? Colocam de 2 a 4 ovos, que são chocados pela fêmea de aproximadamente 28 dias. A distribuição geográfica, eles são originários da África Equatorial. E uma das características, por se chamar de papagaio cinzento, é essa coloração cinzenta, esse branco ao redor dos olhos e a cauda avermelhada.
Então, o papagaio do Congo é um animal extremamente... Aí, né, aqui dá para a gente ver melhor, né? Um papagaio muito bonito, diferente dos papagaios, né, que são verdes. Ele tem uma coloração diferenciada e essa cauda vermelha, né, ela é muito interessante. Eles podem ter um tempo de vida, como todos os psitacídeos, na família dos papagaios, né? Ele tem um tempo de vida de média de 50 anos, podendo chegar alguns até 75 anos. São muito apreciados como animais de estimação, né? Então, a sua alimentação se assemelha como todos os outros, né? E eles podem consumir alguns petiscos diferentes em algumas épocas, principalmente dados pelos seus tutores, tá bom? Então, o que a gente tem que olhar? Ele é um pet ideal, tá? Porque ele aprende muitas palavras, ele é extremamente dócil e ele é extremamente procurado como um animal de estimação, igual aos nossos papagaios, que nós temos aqui o Amazonas estiva, né? E todas as suas espécies de papagaios que nós temos no Brasil. Então, ele é um papagaio de uma interação fantástica e ele é super dócil e, se criado da forma correta por criadores, que tem que ter, basicamente, como esses animais para criar como animais pet ou como matrizes, aí você tem essas duas opções, todo criatório, né, todo criador que pretende criar comercialmente psitacídeos tem que ter essas duas possibilidades, mas a principal é vender como animal pet, um animal domesticado, dócil, treinado, e vender ele para um tutor, né, ou vender para lojas que vão revender esse animal. E hoje os psitacídeos, de uma forma geral, no Brasil, estão sendo muito procurados como matrizes, né? Matrizes para montar plantéis, porque a gente está tendo uma proliferação de criatórios comerciais. Então, ele é muito sociável, é fácil de treinamento, adora interação, precisa de muita atenção, precisa de um espaço, precisa de gaiolas grandes, precisa de uma interação com o seu dono. Muitos brinquedos que ele precisa roer, interagir, como todos os papagaios, né? Então, ele é um animal fantástico para ser criado como um animal pet, tá bom? Então, fala muito, é extremamente inteligente. Aí nós temos aí um animal que pode repetir até mais de 2.000 palavras e aprender a responder perguntas de uma forma lógica, né? Tem uma inteligência que não é apenas a questão da repetição da palavra, ele também consegue aprender a se comunicar. Então é muito importante que a gente, quem quer criar esses animais, que tenha tanto os animais matrizes quanto a venda de filhotes, precisa ter um cuidado especial na questão do treinamento, né? São aves que precisam estar muito treinando. Eu vou estar disponibilizando lá dentro da plataforma Criador Pro um vídeo sobre os maiores criadores de papagaio do Congo do mundo, tá? Toda a questão reprodutiva, todos os detalhes, desde a questão de instalações até a questão dos treinamentos, do desmame, até mesmo a venda para como animal pet para o seu cliente, tá? Reprodução, né? Então, são animais que entram em idade reprodutiva, depende muito, variam entre 3 a 5 anos para entrar na idade reprodutiva. Formam casais, são monogâmicos, né? Formam casais, geralmente casais fiéis durante a vida toda. Então, é muito importante, quando você comprar ou se você vai estar procurando matrizes de papagaio do Congo, ou você comprar casais já montados, prontos, que já se interagem, que já formaram o seu par, que aí esses casais geralmente já são mais caros, tem um valor agregado pela montagem do casal, que são matrizes, né? Ou você comprar animais jovens, filhotes, e montar os seus casais, né? Montar viveiros coletivos, deixar que eles formem os seus casais na idade reprodutiva. E aí, uma vez que você formou os casais, você separa os animais dentro do seu próprio recinto, e aí você consegue ter uma reprodução em grande quantidade. Lembrando que eles não precisam de muito espaço para a questão reprodutiva. Nós temos aí animais, gaiolas aí que são utilizadas como padrão em todo o mundo, gaiolas de entre 1,5 m, as mesmas gaiolas de ring neck, gaiolas um pouco maior. Lembre, quanto maior a gaiola, maior os recintos, melhor é a questão reprodutiva. Papagaios, eles precisam ter recintos grandes, precisam desenvolver voos, precisam ter um enriquecimento ambiental, alguns precisam descer ao solo e precisam também de ninhos adequados, tá? Ninhos legais para a questão reprodutiva.
Então, recintos, precisamos de ninhos, gaiolas, que tenham puleiros externos. Esse animal ele não pode ficar somente preso dentro dos viveiros ou das gaiolas, ele precisa ser solto pelo menos uma vez por dia, meia hora, uma hora, você deixar solto para que ele interaja com o seu tutor. Os ninhos de papagaio precisam ser ninhos extremamente grandes e profundos, já que na natureza eles fazem ninhos assim. E lembrando que para você ter um resultado grande na reprodução é importante chocadeiras, UTA, tratamento manual. Quanto mais você tratar manualmente, mais dócil esses animais ficam. A interação com eles ela é necessária, principalmente se você quer ter um sucesso reprodutivo, você quer ter um sucesso na venda dos filhotes. Tá? Quanto mais dócil, mais treinado, melhor vai ser a venda desse animal. Ele pode ser criado também em viveiros coletivos, tá? Junto com outros psitacídeos, desde que o viveiro seja grande. Ele não tem muita questão de disputa de território, como a grande maioria dos psitacídeos tem. Mas todos têm sua personalidade, todos esses animais têm formas diferentes de se adaptar ao ciclo reprodutivo. Alguns defendem a questão assim de viveiros coletivos ou espaços de criatórios com muitos animais, a questão do bem-estar, do enriquecimento ambiental dos viveiros e uma fartura de alimentação na época reprodutiva evita muito a questão da briga e da disputa por espaço. Vários ninhos com vários formatos, em locais e posições estratégicas. Geralmente, os ninhos têm que ser em posições bem altas para eles se sentirem confortáveis quando são criados em viveiros coletivos. Mas hoje a maioria dos criadores comerciais criam casais individuais nos seus próprios recintos, bem adaptados. No Brasil, a importação desses animais, os primeiros animais, aconteceu no início da década de 80, e nós tivemos assim uma proliferação no final dos anos 90, início dos anos 2000, com a importação de uma grande quantidade de matrizes, e hoje nós temos muita gente importando papagaios cinzentos, papagaio do Congo, para aumentar a questão genética e para facilitar a questão reprodutiva. Lembrando que são animais que custam hoje numa faixa entre 6 mil até 15 mil reais. Tá? E nós temos N mutações, nós temos papagaios do Congo, papagaios cinzentos, todo avermelhado, papagaios todos brancos. Tá? Nós temos papagaios com depósito de pigmentação maior, quase negros. Tá? Então, temos várias mutações e, de acordo com o grau de mutação, também nós temos a questão dos valores, como todos os psitacídeos, né? Nós temos os originais e todas as mutações. É um animal de um valor agregado maior. Nós tínhamos até o final dos anos de 2018, início de 2019, antes da pandemia, comprando casais, aí, animais, a partir de 4 mil reais. Hoje, subiu bastante, como todos os psitacídeos, como tudo vem subindo, né? Então, o papagaio do Congo hoje ele está um pouco mais caro, mas são animais extremamente fantásticos, tem uma reprodução tranquila, você consegue tirar, diferente de alguns psitacídeos de grande porte, né? O papagaio do Congo você consegue tirar até 4, até 6 filhotes por temporada, então tem um valor agregado muito grande. A maioria dos outros psitacídeos aí é máximo 2 filhotes por temporada, desses papagaios, araras, etc. Não tem um ciclo reprodutivo tão grande. E o papagaio do Congo, apesar do seu valor agregado, a média de filhotes, você trabalhar com chocadeira, você trabalhar da forma correta, com a nutrição, com os recintos, você pode ter um ciclo reprodutivo de até 6 filhotes. Então, pode gerar uma grande quantidade de retorno financeiro, já que é um animal que tem um valor agregado, depois de amansado, um valor agregado maior, né? Então, você vai vender facilmente e ter uma procura, fila de espera. O pessoal que cria papagaio do Congo sabe que, se ofertar pelo preço certo, vende todos os seus filhotes. Então, a nossa live de hoje foi para apresentar mais um animal extremamente interessante para criar-se em cativeiro, que é o papagaio do Congo, apesar de serem animais com valor maior, né? Diferente, né? Como cacatuas e alguns psitacídeos, o valor agregado ele é muito maior, ok? Lembrando que nós devemos trabalhar sempre com uma quantidade de casais que atenda os seus clientes, tá? Tem gente que
que eu conheço alguns criadores de papagaio do Congo que têm aí em torno de 7, 10, até 15 casais de papagaio do Congo, e tem um resultado fantástico com a criação e ganham muito dinheiro, né, que já tem um valor agregado. A média aí, né, você vai ter em torno de 4 filhotes, então 10 papagaios são 40 filhotes por ano, vezes aí na faixa de R$ 6.000, né? Então, você tem um lucro bem grande com poucos animais. Lembrando, animal que tem um valor agregado maior, um valor de revenda maior, que você vai ter um investimento maior, mas você tem um resultado e um lucro muito maior com poucos casais. Enquanto animais com valor agregado mais baixo, você precisa ter uma quantidade maior de animais para você ter um valor no final interessante, tá bom? Vamos começar agora a nossa linha de perguntas, né? Primeira pergunta, Termasbu. Doutor, o senhor falou que pode-se utilizar viveiros de ring neck. Aqui no Criatórios estamos utilizando os viveiros de 2x1. Seria confortável para casais? Sim. Seria confortável para papagaios do Congo, seria o ideal, tá? Então, eles se adaptam muito bem a esses recintos menores, tá? Apesar do que o que pode estar acontecendo que em alguns estados a fiscalização pede para você ampliar para os papagaios, né? Então, viveiros, como você está usando de 2x1 já é suficiente para aprovação, tá? Mas já se aprova, alguns criatórios estão criando papagaios do Congo com os mesmos viveiros, o gaiola suspensa de ring neck, que é aquelas gaiolas de 1,5 m por 60 por 90 de altura, tá? Mas quanto maior, melhor, né? Então, para você ter resultados, quanto maior, melhor, porque mais ele vai voar, mais vai ser o instinto, mais ele vai conseguir se reproduzir. Do Marcos Antônio. Doutor Paulo, eles estão cobrando 12 mil em um papagaio do Congo. Isso mesmo, esse é o valor, tá? A gente tinha aí na faixa de... Você encontra ainda em alguns criatórios, em algumas regiões, papagaios de 6 mil ainda, tá? Mas a média é 8, 10, 12, chegando até 15. Eu já vi papagaios aí custando até 18 mil reais em alguns locais, tá? Lembrando que está tudo inflacionado, tá, gente? Esse mercado dos psitacídeos está crescendo muito e os criadores comerciais que vendem as matrizes legalizadas estão aumentando o preço. Então, se você quer virar um criador comercial, quanto mais rápido, mais cedo você virar o criador comercial, mais rápido você vai entrar nesse mercado, mais rápido você vai competir com esses outros criadores. Marco Antônio Alves, o tempo de vida de um papagaio do Congo, doutor? De 50 a 75 anos é o tempo de vida, tá? Então, a idade reprodutiva deles varia em faixa de 25 a 30 anos. Então, eles começam entre 3 a 5 anos a idade reprodutiva e o auge, né, da reprodução é com 10 anos até os 20 anos, é o auge reprodutivo. Depois eles têm uma diminuída, o tempo de reprodução deles é em torno de 25 a 30 anos na literatura, e depois eles param de reproduzir, mas eles têm um tempo de vida até 75 anos. Eu conheço alguns criadores, principalmente fora do Brasil, que criam papagaios do Congo com 40, 50 anos, eles estão se reproduzindo. Aí a questão da alimentação, do manejo, aquilo que eu falei, quanto maior os recintos, quanto maior o enriquecimento ambiental, maior é a questão reprodutiva desses animais. Beleza? Vamos lá, mais alguma pergunta? Então, lembrem, né? Quer virar um criador comercial, procura a gente, entre em contato com a gente. O nosso telefone é o 66992 130520. Tira suas dúvidas, solicita orçamento ou compra o pacote Criador Pro, aonde você pode ter todo o processo de legalização, mais curso, mais mentoria, mais site, mais tudo que a gente já comentou, ajuda para vender, né? E para comercializar os seus animais, que é o pacote Criador Pro, além de você ganhar toda a plataforma, toda essa vantagem que a gente já explicou. Beleza? O ninho, ele pode ser feito de qualquer estrutura? Boa pergunta. Você pode usar desde troncos de árvores, geralmente árvores macias, né, como coqueiros, em que ele vai fazer o seu próprio ninho. Ninhos feitos de madeira, né, com forração com serragem ou com estruturas para ele preparar. Eu já vi gente com ninhos de PVC que reproduzirem,
desde que forneça a estrutura interna adequada para que eles consigam a reprodução. Termas Bull. Doutor, estou montando um criatório com finalidade de pet. Então, a aquisição de chocadeiras e UTAs são de suma importância. Sim, se você quer criar animais pet, tem que ter alimentação manual, tem que ter esse adestramento que a gente chama. Esse treinamento o senhor passa para nós que adquirimos o Criador Pro? Sim. Vai ter um módulo dentro do curso que é somente o treinamento e o adestramento de psitacídeos para a venda como animais pet, tá bom? Tem todo um módulo, são várias aulas em que a gente ensina desde como selecionar os principais, a questão de você entender o caráter, né, e a personalidade dos animais através do treinamento, aquilo que você deve estimular para vender com maior facilidade. Tudo isso a gente passa lá no Criador Pro, sim. Para quem adquiriu o Criador Pro, tem tudo isso lá dentro do curso. E dentro das mentorias e das orientações, tem tudo isso lá também. Felipe Valley, o senhor considera que o clima frio do Rio Grande do Sul pode ser um fator limitante na criação do Congo? Não, tá? Porque a reprodução da maioria dos psitacídeos ocorre na primavera e no verão, de setembro em diante, onde a temperatura já está mais amena. Então, não interferiria na reprodução, tá? E é óbvio que se a sua região é de altitude, mesmo no verão faz frio, é interessante você ter uma questão de proteção se for baias, tá? E aí, mas eles acabam se reproduzindo, assim, interessante porque a reprodução é sempre no verão, tá? Então, é claro que todo frio é limitante, mas a maioria dos psitacídeos reproduzem na época do calor. Em outros estados que não fazem frio, alguns papagaios se reproduzem, alguns psitacídeos se reproduzem fora de época, tá? O meu estado aqui mesmo, a gente se reproduzem durante quase o ano todo. Alguns casais se reproduzem fora de época o tempo todo. Estou com casais de ringneck com ovos, com filhotes agora, tá? Nós estamos aqui no final de março, início de abril ainda. Eu tenho casais de ringneck, casais de Grande Alexandre, casais de Lores reproduzindo aqui. Então, depende muito do estado. Então, a questão do frio do Rio Grande do Sul é que você vai ter a reprodução deles apenas num período de setembro até fevereiro ali, é o período máximo de reprodução desses animais. O chão das baias, como deve ser? Aí tem vários tipos, tá? Pode ser de areia, pode ser de grama, pode você criar recintos diferentes com lagoas, com pedras, com a parte de areia, com uma parte de grama. Você pode criar de várias formas, tá? O recinto pode ser de piso, tá? Eu não aconselho muito piso, né? Para baias, para a questão da alimentação. Aí você teria que ter um quadrado, um canto com areia, que seria bom para eles descerem no chão, etc. Tá? Mas você pode utilizar qualquer tipo de... o mais utilizado são areias, né? Areia no fundo, grama, terra mesmo, e até pisos, né? Que se for piso cru, não lajota nem cerâmica, dá piso cru, tá bom? Ok? Então, muito obrigado, boa noite a todos e até a nossa próxima live.